nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera pra eternidade, amor, levaremos essa noite primitiva a sua dor. Como bom samaritano, via cheia nos guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos essa luz que ilumina nossa vida nos caminhos de Jesus. Boa noite a todos. Ô, gente, pode ser melhor, tá? Não é porque eu falei baixinho que vocês vão falar baixinho, não. Boa noite a todos. Já melhorou assim mais uns 3 ou 4%. Mas está começando a melhorar, é o caminho. Meus queridos, é com muita alegria que a Casa de Miramês recebe a todos vocês para mais uma noite à luz da doutrina espírita, nós estudarmos os ensinamentos do Cristo Jesus. E nós vamos falar de uma coisa importante. Alguém lembra do que almoçou hoje? Lembra? Pois é, nem todos, né? Então, por isso nós vamos falar sobre o esquecimento do passado. E quem vai falar sobre isso é o nosso irmão Altair. Claro que não vai falar do almoço, tá, gente? Vai falar de outros motivos, de outras situações que a gente precisa dar muito mais atenção. Ok? Mas antes da gente começar, eu queria fazer uma pergunta. Tem alguém aqui pela primeira vez na Casa de Miramês ou numa casa espírita? Seja bem-vindo, que Jesus traga o esclarecimento e o conforto que vocês vieram buscar. Mas não tem jeito da gente começar uma tarefa com Cristo sem conversar com Ele intimamente através de uma prece, não é isso? Então eu convido vocês a nos acompanhar para iniciarmos a nossa jornada da noite, rogando Jesus, esse mestre maior, esse companheiro dileto de todas as horas, que nos auxilie, que nos ampare, que nos proteja. Ô mestre querido, irmão bendito, companheiro fiel de todos os momentos, rogamos teu amparo, Jesus, tua proteção para a realização desse estudo da noite com mais tranquilidade, com mais equilíbrio, com mais harmonia, Jesus. Nos proteja, ó Divino Mestre, nos ilumine, ó Divino Mestre. Conduza os estudos segundo as nossas necessidades de crescimento e aprendizado. Que o expositor da noite possa receber os eflúvios divinos necessários para funcionar como instrumento da tua vontade, Jesus. Ilumina, Jesus, abençoa, Jesus, esclarece, Jesus, e fica conosco, mestre, em todos os nossos atos. Que assim seja. Obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus e a espiritualidade amiga possa nos conduzir para que juntos possamos construir o estudo dessa noite com um tema que nos toca muito, que é o esquecimento do passado, né? Nós sempre buscamos, ou na maioria das vezes, estamos muito interessados com o que nos aconteceu no passado. Se pegarmos essa encarnação como exemplo, nós tivemos momentos na infância, no decorrer dos anos, que hoje nos incomoda, nos envergonha, que nos deixa constrangidos. Às vezes as pessoas às quais nós cometemos determinados atos nem se lembram mais, mas o registro ficou conosco.
E por falta de uma maturidade ainda espiritual, isso nos aprisiona, porque são aquelas lembranças que nos incomodam, né? Por que eu fiz aquilo naquela época? E nós esquecemos que no decorrer desse prazo, desses anos, nós evoluímos, nós buscamos novos conhecimentos, nós temos uma nova maneira de ver a vida. Eu fiz essa abordagem aqui para a gente entender, eu começar a entender por que a misericórdia divina nos dá esse benefício do esquecimento do passado. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz, está no capítulo, só para registro, no capítulo 5, no item 11, e nós vamos abordar também no Livro dos Espíritos, pergunta 392 a 398, é o tema proposto. Mas Jesus nos permitiu, porque normalmente nós reencarnamos no mesmo meio que daqui saímos, com o mesmo grupo de pessoas, parentes, vizinhos, a comunidade, para que a gente tenha a oportunidade de refazer os nossos atos, de ressignificar o nosso amor, que nós já estudamos isso aqui, né? Imaginem se eu não tivesse o benefício do esquecimento. Hoje nós temos um filho, e esse filho que nós amamos e somos por ele amado, lembrar-se que na encarnação passada ou algumas encarnações passadas eu tivesse causado para ele um prejuízo, alguma dor, algum dano que pudesse comprometer o nosso convívio. Porque quando a gente fala em reencarnação, é para ressignificar o nosso amor, a nossa convivência. Eu ainda espírito embrutecido, caminhando em busca de uma condição melhor, que me leve à categoria de espírito puro, que todos nós aqui vamos trilhar esse caminho e vamos conseguir. Mas para isso, no meio dessa caminhada eu cometo alguns erros, pela ignorância, e a ignorância aí do saber, do conhecimento, do pouco entendimento, porque ainda, mesmo dentro de uma doutrina tão esclarecedora, nós ainda nos enxergamos como matéria. Então, se eu recebo como filho, e ele me vê como um algoz dele em encarnação passada, não iria funcionar. O inverso também. Se eu o recebo como filho, e percebo nele alguém que me agrediu no passado, alguém que eu tive extrema dificuldade, poderia despertar sentimentos que atrapalhassem a nossa caminhada. Esse é um dos benefícios do esquecimento do passado. Eu quero fazer um registro aqui, que aqui nós estamos falando do espírito, da doutrina espírita. Existe o TVP, que é Terapias de Vida Passada. Terapia de Vidas Passadas, que tem muitos terapeutas, que aí para um tratamento terapêutico, é muito importante. Eles têm conhecimento, sabem como fazer. Às vezes, a espiritualidade amiga vai trazer alguma revelação para que aquele indivíduo, para que aquela pessoa retome o equilíbrio e possa caminhar com um fim terapêutico. Não como com fim de pura curiosidade. Por exemplo, nós estávamos fazendo um estudo e uma pessoa, um palestrante muito conhecido, dizendo que ele conheceu duas pessoas, ditas sérias, estudadas, que se diziam que teriam sido a Cleópatra em encarnação passadas. As duas tiveram a mesma informação. Não tem como, né? Quando a gente busca
por curiosidade, o que eu fui no passado, ou como foi o meu passado, vamos fazer aqui um parêntese. O que vai me importar, o que vai trazer de benefício para mim, se eu souber que há 4 encarnações passadas, aí eu vou até puxar um pouquinho para o meu lado, eu fui um príncipe. Vai mudar em quê? Ou se em 4 encarnações passadas eu fui um criminoso, cometi crimes em série. Isso vai modificar o que na minha situação atual? Muito pouco. Porque quando a gente fala de vidas passadas, a gente espera só coisas boas. Ninguém vai buscar informações passadas para saber de dificuldade. Quer saber se foi um príncipe, uma princesa, se foi um rei, se foi de uma família de nobres. Essa é a busca, porque isso está dentro da vaidade, está dentro do nosso orgulho. Pois não? Para saber, né, o pessoal da vida passada, Sim, é dentro do estudo já a gente vai chegar nesse ponto. O que ela trouxe é o seguinte: para saber da vida passada, é só saber o que a gente é hoje. Realmente. Mas, quando eu começo a buscar pela vaidade, dando sequência, quando eu começo a buscar pela vaidade, pelo meu orgulho, né? Quem aqui tem um parente que se destaca? A primeira apresentação que ela faz: eu sou fulano de tal, primo de fulano. A gente traz aquilo como uma referência maior. Quando a gente vem para o Evangelho, para um estudo mais sério, a gente passa a ter como referência não esses destaques que a gente tem no nosso meio, que são importantes, que são necessários, mas a nossa referência passa a ser Jesus. E quando passa a ser Jesus, eu passo para o ensinamento que é como a nossa irmã aqui nos trouxe. Eu não preciso buscar o que está no passado, nem tampouco o que vai ser no futuro. Pensem, ou quem aqui já conheceu, quem busca uma cartomante está querendo saber o quê? O futuro. O futuro para saber o que vai acontecer lá na frente. Não funciona, gente. Não funciona. Preocupa com o que você é hoje. Hoje, o que você é o autoconhecimento. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho nos ensina ao final do dia a fazer uma avaliação do nosso dia, se aproveitamos todas as oportunidades de fazer o bem, se fizemos tudo que podíamos. Isso é impactante para a nossa vida, o agora, porque o meu agora vai representar o meu futuro. As minhas escolhas vão representar o meu futuro. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma abordagem que ele traz aqui para a gente. Eu queria primeiro finalizar isso aqui, porque eu saí um pouco. Que eu disse: o espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Essa foi a abordagem inicial minha. Eu queria trazer essa confirmação do Evangelho segundo o Espiritismo, porque a gente pensa o seguinte: na minha família é difícil, na minha família todo mundo é complicado. Tem os que bebem, são chatos, tem os que não bebem, também são chatos, tem os intolerantes, e tem eu lá no meio que estou numa perfeição, aturando todo mundo. Se eu tenho hoje um mínimo de equilíbrio e estou no meio desequilibrado, se eu renasço sempre no mesmo meio do ponto de partida que eu saí daqui, desencarnei, vou para a erraticidade, que é o período que eu fico desencarnado. Aprendo para retornar e pôr em prática aqui. Se eu nasci no mesmo meio, essas pessoas que vêm com dificuldade para perto de mim, certamente eu contribuí com alguma coisa.
Então eu não estou aqui por eles. O processo é o inverso. É eles que estão próximo de mim para me dar a oportunidade de eu buscar o meu crescimento que é necessário dentro da seara do Cristo. O processo é o inverso. Toda vez que a gente está na condição de ajudar alguém ou de ajudar a família, nós temos que dar graça, e muita, e não nunca sentir como peso, que é muito comum a gente ver no mundo material, e as pessoas falam, não, a carga lá da minha família está toda nas minhas costas. Gente, graças a Deus por isso, que você é o espírito que está em condições de mover essa locomotiva, de levar esse barco para frente. Você é o mais amparado naquele momento para isso, e isso não quer dizer que moralmente e espiritualmente você esteja em melhor condição do que eles. Você pode ter um parente com idiotia, por exemplo, momentânea. Porque a misericórdia divina, nós temos dois aspectos. Eu tenho a expiação dos erros, que é os erros cometidos no passado, que eu venho ter um problema, uma dificuldade, para me expiar aquele erro, para mim trabalhar quitar aquela dívida, vamos dizer assim. E temos o segundo ponto, que eu vou trazer como lembrança aqui, quando nasceu um jovem lá cego, que perguntaram para Jesus, né, quem tinha pecado, se era ele ou se eram os pais, e Jesus respondeu, nem ele nem os pais, é para que nele manifeste o reino dos céus. Então tem situações que a gente está vivenciando de dor, de dificuldade, de luta, que não tem a ver necessariamente com coisas que nós fizemos no passado. Podem ter a ver sim com uma preparação maior para o futuro. Por isso que a gente precisa começar a olhar nossas dificuldades de maneira diferente. Nós olhamos sempre pelo lado punitivo. Eu estou sofrendo porque eu pequei. Eu estou sofrendo porque isso é um karma de família. Eu passo dificuldade com a minha esposa porque ela é meu karma. Eu passo dificuldade com o meu marido porque ela é meu karma. Ninguém é karma de ninguém, gente. Todos são oportunidades. Todos estão na nossa vida por oportunidades. Eu trago uma fala da Joana de Ângeles, para fechar esse contexto aqui, para a gente passar para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que ele, num momento de crise, de desespero, até no filme de Valdo, isso é bem retratado, que ele está lá numa crise, e eles têm uma conversa, ela vira para ele, finaliza essa conversa dizendo, Divaldo, você vai ver que todas as pessoas, todas as situações que estão na sua porta, não é para os outros, é para você. É oportunidade para você trabalhar os sentimentos que te são necessários. Nós sabemos que o espírito não retrograda. Ele pode ficar estacionário. Ou seja, eu saio, encarnei, cresci um pouquinho, vou para a erraticidade, aprendo, assumo os compromissos, que é escolha minha, e está nesse tema aí, gente, eu sugiro que cheguem em casa, pegam, leem, porque o tempo nosso é curto. Eu vou escolher as provas, os gêneros de provas que eu quero, e nós vamos fazer daqui a pouco uma abordagem sobre essa questão dos gêneros de prova. Feita essa escolha, eu retorno com naquele meio e com aquilo que eu pedi. Na erraticidade, a gente sempre pede mais do que a espiritualidade permite. Eles dão uma filtrada, porque a gente normalmente tem a tendência de querer resolver tudo de uma vez. É o 8 a 80, né? Eu saio de um polo e vou para outro. E a evolução, ela é feita aos poucos. Cada encarnação a gente cresce um pouco dentro daquilo que nos é necessário. Então vai ter encarnação daqui para frente, que se for necessário, eu posso vir sem a visão. Um exemplo, eu posso vir numa cadeira de roda, eu posso pedir uma encarnação e vir tetraplégico.
ou com uma outra dificuldade maior. Isso é escolha do Espírito. Isso nunca é imposição, nunca é imposição. Às vezes nós vemos esses nossos irmãos que têm paralisia cerebral, corta o coração, não corta? Para o físico, olhando materialmente, é terrível. Para ele, como para a família. Quem tem aqui algum familiar que tem a dependência total de cuidados, sabe como que é difícil e como que é árduo. É muito complicado. Mas, espiritualmente falando, é uma grande oportunidade para todos. Para todos. E aí, gente, eu faço até uma observação aqui. Quando essas pessoas batem a nossa porta, o que é bater a nossa porta? Chega ao nosso conhecimento, ou através de um encontro, ou através de uma visita que você possa fazer, ou uma visita que você recebe. Sempre que chega à nossa porta, nós temos que ter o cuidado de tentar analisar e fazer o que a gente puder para minorar aquele sofrimento, nem que seja numa prece, porque não vem à toa. Se nós estamos estudando para crescer, se nós estamos estudando para aprender, se eu tive o benefício do esquecimento do passado, se eu estou sendo preparado hoje para um futuro, e aí esse futuro vai depender do meu livre-arbítrio, das minhas escolhas. A maneira que a divindade tem de me mostrar, ou de me pôr à prova, para os meus ensinamentos, e aí eu estou colocando prova aqui, que é o contexto que a gente entende quando a gente faz um curso, quando a gente entra para uma aula. Você vai estudando e tem a prova para oferir lá o seu conhecimento. Na vida, são essas necessidades. Podemos passar aqui para a primeira pergunta? Alguma pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta. Pois não. Deixa eu te falar um negócio. Eu trabalho no Açaí. Sim. Aí eu estava no meu corredor, preenchendo lá. Chegou um menino lá, ele ia todos os dias arrumar o tempero dele lá. Sim. Aí ele chegou e começou a brincar comigo, a me chamar de Joaninha. Sim. Eu brinquei com ele também, eu chamei ele de macaquinho. Ele na mesma hora chamou a polícia. Da mesma hora eu fui presa. Aí meu filho teve que ir lá e pagar uma fiança para me soltar. E até hoje eu respondo por Sim. causa disso. Tem alguma coisa dele comigo? Será que na outra encarnação? Não necessariamente em outra encarnação. A espiritualidade, manso como uma pomba e prudente como uma serpente. Você já viu falar desse? Nós temos que estar atento com o que a gente vai falar, porque a gente nunca sabe o estágio que está o emocional de quem vai receber aquilo que a gente está falando. Então a gente tem que estar preparado. Eu vou dar um exemplo aqui simples, gente, que é da doutrina espírita. Nós falamos muito em desencarnar, em desencarne, em espíritos, a vida continua. Adianta você chegar dentro de um velório para uma mãe que perdeu um filho, que está em extrema dor, e virar para ela e falar: não, a vida é assim mesmo, ele tinha que desencarnar. Esse entendimento ainda é nosso, mas na hora que a pessoa está passando pela prova, acolhe. O silêncio, às vezes, é o melhor caminho, porque às vezes uma palavra mal colocada para uma pessoa que está em desequilíbrio pode trazer um contexto. Esse contexto que essa irmã trouxe aqui, provavelmente isso para ele bateu como uma grande ofensa, que não era na sua cabeça, era na dele. Vamos dar sequência. Kardec inicia a pergunta 392 do esquecimento do passado do Livro dos Espíritos, e eu vou fazer uma abordagem, eu vou usar 3 perguntas aqui só, viu, gente, que o tempo é... Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? A resposta: o homem não pode e nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria,
Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa, sem transição, da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Essa é a resposta dos Espíritos. Então vamos lá. O homem não pode e nem deve saber tudo. Tem coisas sobre as nossas encarnações passadas que nós não precisamos saber nesse momento, porque não traria nenhum ganho. Ao contrário, pode trazer grande perturbação. Grandes perturbações, aliás. E aí, gente, nós temos que começar a filtrar aquilo que nos chega. Sabe? Filtrar, parar, pensar, analisar a nossa vida. Quando nós falamos aqui de gêneros da encarnação, não é programado todos os acontecimentos da minha encarnação. O gênero dela, sim. Eu vou nascer numa família mediana, ou numa família pobre, ou numa cultura asiática, ou numa cultura africana. O gênero está definido. Agora, o dia a dia da minha reencarnação vai depender de mim, das minhas escolhas, de como eu vou me enxergar. Hoje a sociedade nos vende separação para tudo. Separação para tudo. Cada dia inventa uma coisa nova, né? O politicamente correto que a nossa irmã trouxe aqui é a coisa mais chata do mundo. Está fora do Evangelho, né? Jesus jamais citou uma diferença entre branco, negro, amarelo, índio. São todos filhos. Somos todos irmãos. Não é a pigmentação da minha cor que vai me definir. Não é o país que eu nasci que vai me definir como cristão. Não é a minha altura, o meu sexo. E hoje tem divisão para tudo. O politicamente correto coloca todo mundo, é uma segregação. Um grupo para cá, o outro para lá, e todo mundo cheio de direito e com muito pouco deveres. Quando a gente vem para dentro do Evangelho, o Evangelho nos une. E de uma forma muito bela. Nós todos estamos conectados um com outros, querendo ou não. A guerra que está acontecendo em Israel tem muito a ver conosco. Tem muito a ver conosco, está distante. Tudo que acontece no orbe, nesse orbe que nós estamos aqui, tendo a oportunidade, por misericórdia divina, de estar encarnado, tem a ver conosco. Mas de que forma? Se eu estou aqui, o pessoal está em Israel, fisicamente nunca vi, não conheço, mas espiritualmente, gente, no desdobramento do sono físico, nós nos encontramos, nós trabalhamos, nós temos oportunidades. E a doutrina espírita nos chama muita atenção para isso. Muita atenção. Não adianta eu ficar preso ao que eu fui no passado, ou que eu vou ser no futuro, se eu negligenciar o meu presente. Não vai adiantar. E isso é comum, é muito comum. Por que que hoje as indústrias de entretenimento ganham tanto dinheiro? Porque nós estamos sempre fugindo de nós mesmos, através de séries, novelas, programa, futebol. Nós estamos vendo crise acontecer de tudo quanto é forma. Aí você sai na rua e quer saber se o Atlético ganhou, se o Cruzeiro perdeu, se o Brasil ganhou, se a Argentina não ganhou. O que que isso vai impactar para a gente num crescimento moral? Olha o que que o Evangelho nos pede, olha os exemplos que Jesus nos deixou, olha o que que aqueles que mais aproveitaram a oportunidade. Vou dar um exemplo que foi contemporâneo nosso, Chico Xavier. Qual que era o lazer do Chico Xavier? Quando ele estava estressado, quando ele estava em dificuldade, em crises, Emmanuel pegava ele e levava para as favelas, para ele visitar as pessoas carentes.
para os hospitais. Esse era o lazer, mas que trazia luz, que trazia crescimento. Por que que traz luz e traz crescimento? Porque quando eu estou fazendo uma visita para o enfermo, que eu estou fazendo para ele uma prece, que eu estou levando uma palavra que possa encorajá-lo, eu estou recebendo o sentimento da gratidão. E esse sentimento da gratidão é poderosíssimo. Ele restabelece todas as nossas dificuldades morais. Para quem aqui já me viu falar, eu já contei o caso do cachorro do Chico, né? Eu vou repetir uma parte para o pessoal que não escutou. Chico tinha um cachorro que ele gostava muito, mas estava doente. E ele tinha as atividades, trabalhava, ia para a casa da prece, chegava de madrugada, que ele ia cuidar do cachorro. Uma pessoa muito próxima do Chico resolveu ajudar e matou o cachorro. E o Chico ficou numa tristeza, numa raiva bem colocada, vamos dizer assim. E o tempo passou. Passado um tempo, Emmanuel chega para o Chico e fala: Chico, nós precisamos fazer um trabalho. Era um trabalho determinado, mas nós estamos com um problema. Tem uma mancha aí no seu coração, uma mágoa que precisa ser resolvida. E ele entendeu na hora que era questão. Aí Emmanuel falou com ele: olha, para resolver, você vai escolher ou descobrir o que essa pessoa mais quer, o que ela mais deseja, e vai presenteá-la. E o Chico então virou para Emmanuel e falou: ela mata meu cachorro, me agride, eu ainda vou dar um presente para ela. E Emmanuel responde para ele: Chico, a receita não é minha não, é do alto, é de Jesus, a receita é de lá. E Chico fez isso. Na época descobriu na máquina de costura que ele comprou financiado, que era caro. Eles brincam que ele pagou, deve estar pagando encarnação até hoje. Ganhava muito pouco, era funcionário público, naquela época ganhava-se pouco. Quando ele entregou essa máquina para essa senhora, que ela recebeu a máquina, ela teve uma alegria tão grande que saiu uma luz do peito dela e foi em direção ao peito dele e apagou aquela marca. Oh, gente, isso é real, isso é energia. Quando nós damos um abraço, quando nós fazemos uma prece, nós estamos trocando energia. Quando nós estamos na cabine do passe, quando nós estamos aqui agora estudando, nós estamos trocando energia. Então, quando eu beneficio alguém e que há o sentimento de gratidão, isso retorna para mim em forma de equilíbrio. E é o que menos a gente faz. Às vezes, eu dei o exemplo aqui de futebol, você vê o pessoal assistindo, está assistindo, sofrendo, chorando, não sei o quê, o time perde, ele fica 2 dias sem dormir. Ou o time ganha, ele vai ter 10 minutos de felicidade, porque aí passou, acabou, ganhou. Não. Essas são as coisas efêmeras. E assim, é a bebida, é o jogo, essas coisas que nos dá prazer momentâneo, mas que passam. As coisas que são duradouras é aquela que parte do amor, que parte do coração, que parte do desprendimento, que você sai de você para ir de encontro ao próximo. O que é sair de mim mesmo? É esquecer os problemas, as dificuldades que eu estou tendo agora que estão me aprisionando e caminhar em direção do outro para ver o que eu posso ajudá-lo, porque às vezes auxiliando o outro eu vou conseguir solucionar o meu problema. Que a gente fala dentro da doutrina, que é a campanha do bem, né? Dos amigos espirituais, que funciona mais ou menos dessa forma. Eu estou passando pela rua, vejo uma pessoa que eu não a conheço chorando em dificuldade, eu paro, vou até ela, converso, auxilio, atendo dentro daquilo que eu posso, naquele momento, amparo. Essa pessoa está no equilíbrio, eu sigo o meu caminho. Às vezes ninguém percebeu no plano físico, mas no plano espiritual, ela tem um grupo de espíritos, que é seu anjo da guarda, os espíritos familiares, os espíritos que afiançaram a nossa encarnação, que vão observar a minha ação e vão fazer o registro. Registrem esse irmão. Hoje ele ajudou
a nossa tutelada. Amanhã, se ele precisar, nós estaremos com ele. Assim a gente faz a campanha do bem. Assim a gente vai agregando valores morais e companheiros espirituais para nos auxiliar. Né, que é outro ponto nosso aqui, que a gente pensa muito dentro da doutrina em obsessor, né, gente? É uma forma da gente equilibrar as companhias que estão andando conosco. Alguma pergunta, gente? Vamos passar aqui para 399, que vai falar das vicissitudes da vida. As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e prova para o futuro, segue-se que, da natureza dessas vicissitudes, pode induzir o gênero da existência anterior? Resposta: muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. As tendências instintivas são um índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. É aquilo que nós estávamos conversando já um tempo atrás aqui. Nem tudo que me acontece é culpa do meu passado. Nem tudo que me acontece é culpa do meu passado. Vamos imaginar aqui uma situação. Vamos entender que eu chegue nessa encarnação com um propósito de frequentar uma reunião, seja ela católica, seja ela evangélica, ou seja ela espírita, uma vez por mês. Inicialmente, pelas minhas deficiências, é o que se espera. Mas eu chego aqui e dou um salto nessa qualidade. Em vez de ser uma vez por mês, eu passo a ir toda semana e mais. Eu me agrego uma tarefa edificante. Mudei meu patamar. Mudei meu ponto de equilíbrio. Aproveitei melhor a oportunidade. Nós temos dentro da doutrina uma colocação que diz o seguinte: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. É exatamente isso. Aproxima, busca o estudo, se coloque em condições, não preocupe em que tarefa que você vai trabalhar, porque na hora que você tiver equilibrado, a tarefa aparece. Mas tenha humildade, para a hora que a tarefa aparecer, você saber entender. Porque senão você chega lá no departamento de tarefeiro, está lá o Antônio lá te esperando, você chega lá, tem uma equipe que você deseja, por exemplo, da campanha do quilo, mas na hora que você chega para o Antônio, vocês começam a conversar, vem uma intuição para ele, fala assim: olha, tem um curso de passe que vai iniciar, fazer lá que nós estamos precisando de passista. Vai, faz o de passe. Depois, se você tiver que ir para o outro, você vai. As coisas dentro da espiritualidade, elas são desorganizadas. Para iniciar a conversa, somos nós. Nós somos desorganizados. O plano espiritual é muito organizado. E conta conosco. De que forma? Dentro da nossa disciplina. Né? Eu vivenciei o passado, estou tendo o meu presente, estou tentando aproveitar o meu presente, mas eu tenho que ter esse entendimento. As dificuldades da agora estão preparando o meu futuro. Então, se eu vou para uma tarefa que nesse momento não é a que eu queria, eu estou sendo preparado de alguma forma para uma próxima. Estou trabalhando o meu amor. Porque trabalhar onde eu já domino, às vezes para esse momento não é necessário. Eu tenho que aprender, eu tenho que abrir espaço para outras situações. Então eu tenho que estar atento para isso. Ok? Alcançando o termo marcado pela providência para a sua vida errante, o próprio Espírito escolhe as provas às quais quer se submeter para acelerar o seu progresso. Quer dizer, o gênero da existência que ele crê mais apropriada para lhe fornecer os meios. É aquele ditado, né, gente? Eu não pedi para nascer nessa família.
Já é muito comum a gente ver falar isso, né? Eu não pedi para nascer. Pediu sim, viu? Pediu não, mas implorou para que isso acontecesse. Implorou. E pela misericórdia divina e pelo amor dos pais, você teve essa oportunidade. Então, a doutrina nos mostra que por pior que seja, que você imagina que seja seu pai ou sua mãe hoje, tenha por ele gratidão. Porque ele te deu uma encarnação por misericórdia divina. Eles foram um instrumento de você estar aqui, de você ter essa oportunidade, de você poder crescer. Se você está em meio, a família é complicada, você pediu e escolheu para vir, foi escolha sua. Aproveita a oportunidade, olha com olhos diferentes, olha com olhos do amor, quebra o conflito. Eu já trouxe aqui também o exemplo do Pedrinho, que é um mentor lá do Olhos da Luz, que ele nos ensina o seguinte: se você tem um irmão daquele que você não aguenta nem olhar para ele, vai lá, dá nele um beijo, corre para debaixo da cama e esconde. E depois você vai repetindo, que daí 2 meses você já consegue dar nele um abraço. É uma questão, gente, de troca de energia, de pensamento, de sentimento. Daqui a pouco, onde você via só defeitos, você vai começar a observar virtudes. Daqui a pouco você vai perceber que ele não era tão chato, ele não era tão intolerante, que provavelmente também você tem a sua grande parcela nesse conflito. Não é querendo falar coisa sem questão, mas nós filhas, e isso eu aprendi. Nós filhas? Nós filhas, né? A gente já tem esse hábito, depois de algum tempo, de ter esse sentimento de gratidão. Sim. A gente fala com a mamãe, a gente fala com o pai, e gratidão por eles terem escolhido o nosso filho. E ela fala pra gente que ela tem muita gratidão a Deus por ter as filhas que ela tem. E outras, né? Se tiver oportunidade, igual eu falo, eu quero vir como filha dela, e ela fala que quer vir como minha mãe. É o meio familiar. Agora a gente precisa ter um cuidado aí, Simone. Silvana, nossa, fugiu. Nós precisamos ter um cuidado que a família corporal nem sempre é a nossa família espiritual. Então esse trâmite de eu vim como filho e depois receber como filho fica meio aberto, porque hoje nós estamos estagiando mãe e filha, amanhã pode ser irmãs, depois da manhã pode ser vizinhos, pode ser primos, e o amor permanece. O amor permanece. Tanto permanece que às vezes a gente tem muito mais afeição por um vizinho do que por um próprio irmão. É porque a gente está naquele meio de convívio. Então a gente não tem, por exemplo, Não necessariamente, não necessariamente. Só nos acontece aquilo que nos é útil. Quando eu falei aqui do tratamento terapêutico, toda revelação que vem da espiritualidade ao nosso encontro só virá se tiver um motivo útil. O que é um motivo útil? Uma grande necessidade. Então, se hoje eu recebi como filho o Felipe, ele me deu 2 netas, já viu o possessismo? Meu e as netas também minha, né? Mas se estamos nesse grupo, não necessariamente na próxima encarnação nós vamos vir no mesmo momento e no mesmo grupo. Podemos estar na mesma família espiritual às vezes. O que vai determinar a nossa próxima encarnação, as nossas afinidades, as nossas condutas, o nosso aproveitamento. E aí vamos fazer uma parte. Quando eu falei aqui que ninguém é karma de ninguém, vamos supor que eu e a Andréia hoje estamos dividindo um lar, e que ela resolva procurar a luz, o ensinamento, o crescimento, começa a estudar, e eu não. Direito, escolha, livre-arbítrio.
A espiritualidade vai me mandando sinais, vai me dando oportunidade, o evangelho está dentro da minha casa. Se eu não busco, o que vai acontecer? Vai haver um distanciamento moral, não vai? Ela não vai parar a evolução dela em detrimento do meu atraso. Vamos pegar o exemplo de André Luiz. Quando ele desencarna, chega no nosso lar, que a mãe dele vem visitar, ela está num plano acima. Ele pergunta pelo pai, ela responde para ele: seu pai está em situações difíceis, em áreas inferiores, e quando dá e é permitido, eu vou lá visitá-lo, pelo contexto que eles vivenciaram. Para quem aqui não conhece ou não teve oportunidade, o pai do André Luiz teve 2 amantes. Então desencarnou a mãe, o pai e as amantes. Ele ficou preso às amantes numa região difícil, ela já estava, mas como era um grupo, aí sim, ela estava pedindo a permissão para uma nova encarnação, que ela viria, receberia ele como marido novamente, e as amantes como filhas, para ressignificar esse amor, para reequilibrar. É assim que é o trabalho da espiritualidade. Então, aquelas pessoas que a gente tem mais dificuldade, que a gente tem mais luta, que a pessoa chega, você já dá vontade de correr, muita atenção a elas, porque o problema não está nela, está em você. O problema está em você. Algo despertou que a coisa fica um pouco complicada. Gente, eu só passar para esse outro tópico aqui, que o tempo está ficando curto. O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio, e é em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corporal, e que, no estado de encarnado, delibera se as cumpre ou não, escolhendo entre o bem e o mal. Denegar o homem seu livre-arbítrio será reduzi-lo à condição de máquina. Entretanto, na vida corporal, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se fosse um véu, o véu as ocultasse. Todavia, ele tem algumas vezes uma vaga consciência, e elas podem mesmo lhe serem reveladas em certas circunstâncias, mas apenas pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente, com um fim útil e jamais para satisfazer uma vã curiosidade. Eu separei esses temas, que é para a gente não fugir muito do contexto, e para trazer para vocês que está no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. Podem buscar, estudar. A casa tem o estudo sistematizado da doutrina. Procurem, estudar em grupo traz muito crescimento. Se eu tenho o direito de escolher o bem e o mal, se eu quero na minha vida paz, harmonia, alegria, bem-estar, não é o que todo mundo busca? Não é o desejo nosso ser feliz, nessa tal felicidade que todo mundo busca, né? Achando que é algo para a gente ir lá encontrar. E aí a doutrina vem nos ensinar que não está lá, está no caminho. É no caminhar que você vai ser feliz, é aproveitando as oportunidades. Gente, como é gostoso você ver uma pessoa, às vezes, que bate a nossa porta, que teve uma vida de lutas, de dificuldade às vezes, mas que conseguiu sair lá na frente com amor, com equilíbrio, com retidão, né? Que conseguiu levar a missão adiante, mesmo aquelas que em berços fartos, que vêm no meio com a condição muito boa financeira, e ocultamente estão aí fazendo trabalhos maravilhosos de assistências, e consegue chegar ao final da encarnação com a tarefa cumprida, né? E qual que é a nossa tarefa? É a grande pergunta. Qual que é a nossa tarefa? Qual que é a minha tarefa do dia? O que me cabe nesse dia, nessa nova oportunidade que eu abri os olhos, olhei para a vida? O que Jesus espera de mim? O que meu anjo da guarda, os espíritos que me protegem esperam?
que eu ame aqueles que estão mais próximos de mim, que eu tenha por eles amor, que eu tenha por eles amor, mas um amor verdadeiro, né? Porque falar que ama é bacana, faz parte, é gostoso você ouvir, mas são os nossos atos que vão determinar, principalmente nos momentos de dores, de dificuldade, de reveses da vida, porque todos nós aqui, pela idade que eu estou vendo, a média de idade aqui, todos nós já passamos por grandes reveses na vida e vamos passar por outros, porque são eles que vão nos trazer crescimento. Mas aí eu tenho uma escolha, que é o do bem e o do mal. O que é a escolha do bem? Como que eu posso escolher o bem para passar por uma dificuldade? Ter confiança. Ter confiança de saber que antes daquele problema chegar à minha porta, a misericórdia divina já trouxe a solução. Basta que eu tenha sintonia para perceber. Basta que eu tenha olhos para enxergar. Basta que eu tenha disponibilidade, como Jesus nos mostrou, que Ele sempre teve, né? E num estudo aqui nós trouxemos isso, quando Ele estava lá debaixo da árvore, lá descansando, que o centurião chega para Ele e pede Ele para que Ele vá, que Ele cure a filha, que Ele cure o servo, perdão, e Jesus levanta no mesmo instante e atende, como Ananias teve com Paulo, 3 horas da manhã, escuta a voz mandando Ananias levantar e encontrar com Paulo, que era um perseguidor. Eu provavelmente ia falar aqui, não dá para esperar amanhecer? Espera amanhecer, está claro. Disponibilidade. O que é estar disponível dentro de casa, gente? Vamos para o meio simples agora. Eu passei, tem uma xícara na pia, está suja, eu pego e lavo. Tem um chinelo fora do lugar, eu coloco. Eu antecipo alguma coisa para auxiliar aqueles que estão convivendo comigo. Para muitos no mundo dos encarnados, então você vai ser o bobo da casa? Sim, posso ser o bobo da casa. O que me importa é ganhar o mundo e perder minha própria alma. Eu tenho que pensar nos meus valores espirituais. Se eu quero ser amado, eu tenho que aprender a amar. Não tem como eu ser amado sem eu aprender a amar. Se eu quero receber, eu tenho que aprender a dar, a doar. Se eu quero ser amparado, eu tenho que aprender a amparar. Mas dentro daquilo que eu tenha condições no momento, com equilíbrio, sem atropelos. Gente, nós já encarnamos, desencarnamos várias vezes. E muitas. Que aqui nós temos muito medo da morte, né? Lembrança do passado, pelo menos é bom saber quem está me esperando do outro lado, né? Não sei o que eu fiz. Mas a sintonia que eu estabeleço aqui, num crescimento, vai determinar. Se eu quero ficar livre de alguém, se eu quero ficar livre de um inimigo, eu tenho que amar, porque o amor liberta. Agora, se eu quero continuar preso, é só odiar, porque o ódio aprisiona. Tanto aprisiona que se eu te perguntar aqui agora, já vou te passar, deu só um minuto. Se eu te perguntar aqui agora, me fale alguma coisa que foi agradável na sua vida na faixa de 6 a 10 anos. Poucos podem lembrar às vezes, ou se for uma coisa muito impactante. Mas me fala de uma coisa que te aconteceu nessa faixa de idade, que te magoou, que te fez chorar, você lembra. Você lembra. As coisas que nos ofendem, que nos agridem, nós lembramos. De infância, fica registrado. Tudo que nos causa grande emoção, a nossa tendência é guardar. Por exemplo, o nosso irmão Paulo aqui, porque ele é do meu time, nós somos atrelados um pouco à comida. Ele perguntou aqui, quem que se lembra do que almoçou no dia? Talvez no dia de hoje não tenha lembrado. Mas se você está num casamento, se você teve uma formatura, se você fez um curso, uma coisa que te impactou,
Se eu te perguntar aqui, para quem for, o que você fez no dia que você formou, a pessoa te descreve o dia todo. O que ela fez, o que ela comeu, o que foi servido na formatura, ou o que foi servido no casamento, porque nos provocou grande impacto emocional. E esse grande impacto emocional, quando é uma mágoa, um ressentimento, também grava. Nós temos uma pessoa muito querida, que hoje, coitadinha, o Alzheimer chegou, não está tão... Mas há uns anos atrás ela comentava um fato com ela da infância, com a mesma volúpia da raiva que foi que aconteceu lá na... E ela já estava com 70 anos. E uma pessoa maravilhosa, de um amor imenso. Mas ficou registrado. Ficou registrado. Então essas tendências que nós temos, precisamos observar. O que está me movimentando hoje? É meu orgulho? É minha vaidade? Isso é que me movimenta? Porque se for isso que estiver me movimentando, eu estou num caminho perigoso. Eu posso esquecer meu passado, eu posso já prever o meu futuro, sem ir em lugar nenhum, sem precisar receber uma mensagem psicografada falando algo do futuro. Eu sei que eu vou ter dificuldade. Mas se o que está me determinando é uma vontade de mudança, como diz Paulo, um pouco de bom ânimo para a mudança, esquecer um pouquinho as minhas ideias, ir para dentro do Evangelho, né? Hoje nós temos irmãos que leem o Evangelho até certo ponto, na hora que vem a dificuldade, ele é ele. Nós temos esse hábito. Eu amo Jesus, conheço a espiritualidade amiga, sei quem é Bezerra de Menezes, sei quem é a Sheila, sei quem é o Miramês, Irmã Dulce, Chico Xavier, conheço todo mundo. Mas a pergunta que fica é: esses me conhecem? Se você estiver na mesma taxa de vibração. Se estiver na mesma sintonia. Não precisa ser no mesmo grau evolutivo, mas na mesma sintonia. A sintonia deles é qual? Da irmã Dulce? Amor. Do Chico? Amor. Madre Teresa? Amor. A nossa mãe que nós recebemos nessa encarnação? Amor. O nosso pai? Amor. O nosso irmão chato? Amor. Cada um dando dentro daquilo que tem de patrimônio. Uns são mais carinhosos, são de abraçar, os outros são só de cumprimentar. Mas onde que você vê o verdadeiro amor? Na hora da crise, da hora de dificuldade. Que são aqueles que, quando não pode fazer nada, como aconteceu com Chico, que ele recebe uma receita do Bezerra de Menezes e entrega para uma senhora que estava sendo por ele consultada. E essa mulher começa a chorar e fala com ele: Chico, eu não tenho dinheiro, e começa a chorar. Ele não tinha nada para falar, ele começou a chorar junto com ela. Acolheu a dor daquela pessoa que estava à frente dele. E Bezerra de Menezes chega para ele e fala com ela para picar a receita em pedacinhos pequenos e tomar com água. Cada dia um pedacinho, que o remédio já está aí. Nós ainda precisamos ir na farmácia comprar. Para a espiritualidade não, gente. Você está numa dificuldade, você está em casa, num momento difícil, para um pouquinho, mentaliza esse salão, por exemplo, senta aqui, mentalmente vem para cá e senta. Se você não conseguir fazer uma prece e você está no desespero, simplesmente senta e fica quieto, que você vai vir para cá. A hora que você sintonizar com aqui, sai uma equipe e vai para onde você está. Você vai ser atendido. Quando nós aqui chegamos e que nós fazemos uma prece, um pedido para aqueles que ficaram na nossa família e que estão com necessidade, o que você acha que acontece? Sai uma equipe espiritual e vai lá. Se a pessoa estiver na condição de receber, ela vai receber. Se ela não estiver em condição, ela não vai receber.
Eu estou fazendo esse comentário porque é muito comum no meio espírita a pessoa chegar aqui e falar assim, ó, eu vim aqui pedir pelo meu marido ou pela minha esposa, mas ela não pode saber não. Não vai adiantar muito não, gente. A fé, Ela tem que saber. eu vou te falar uma coisa de mim. O que é a fé e o que é a confiança nos dois planos de ação. Fé e confiança. Vou falar rápido. Eu fui diagnosticada com 2 cistos Sim. do lado esquerdo. Benigno. Mas tinha que fazer acompanhamento, porque de sexto teria que fazer cirurgia. Recentemente agora eu fiz a mamografia. Cadê o cisto? Tem uma questão aí que é muito interessante, porque às vezes, gente, nós temos alguns comprometimentos que podem aparecer no nosso físico pelo nosso estado emocional. Então isso pode realmente acontecer e acontece. Isso é muito comum acontecer. Vou dar um exemplo. Se você deitar numa cama e começar a pensar, eu estou com febre, eu estou com febre, eu estou com febre, daqui meia hora você está com febre. Seu corpo vai produzir algo. Quando a gente fala de fé e confiança, principalmente na parte religiosa, agora está faltando só 2 minutos, o tempo passa muito corrido, mas o puxão de orelha vem. Fé, gente, o que é ter fé? Ter fé é diferente de crer. Crer vem do acreditar. Fé é ter certeza. Eu tenho certeza que eu vou passar por essa situação. Quantas vezes nós já ficamos ou passamos por dificuldade e que nós paramos e falamos, agora não tem solução, agora vai acabar tudo. E na hora que a gente menos espera, acontece algo, muda o cenário, passa aquele problema. Eu sempre e aprendi isso com a espiritualidade, que sempre que eu estou em crise, ou que eu estou com uma dificuldade, eu penso 2 meses depois. Daqui 2, 3 meses já passou. Eu saio para um campo de... Não vou omitir o que está acontecendo, não é isso. Não é essa a questão. Mas eu saio daquele campo vibracional que está me aprisionando e vou para um campo de equilíbrio. Quando eu vou para um campo de equilíbrio, eu vou produzir reações que podem ser... É muito comum, porque esse quadro que você disse, eu não vi, tem quadro, às vezes, que a pessoa faz um diagnóstico de câncer, vem, toma um passe, passa por um tratamento espiritual e aquilo some. Era um câncer físico ou era um problema espiritual? Normalmente é um problema espiritual, porque quando é um problema material e há uma necessidade, permanece. Gente, eu vou agradecer a todos, pela oportunidade. É um tema que a gente tem que às vezes acelerar porque o tempo é curto. Agradecer a Jesus, agradecer a espiritualidade amiga. E hoje no agradecimento, já que nós falamos de visita a enfermos, nós estamos com o nosso querido Maurício Ferreira, que é um amigo do coração, que está internado no Odilon Beres, no leito 47 do 3º andar. Dessa forma nós rogamos a equipe médica da casa por esse irmão e por todos aqueles que se encontram com ele internado nos 2 planos da vida, que todos possam receber lá uma chuva de pétalas imantada de paz, de harmonia, de luz, de restabelecimento, mas principalmente de consciência espiritual, para que possam restabelecer nos 2 planos da vida aquilo que é necessário. Muita paz e muita luz a todos. Nós é que agradecemos. Pessoal, recadinhos rápidos. Para aqueles que desejam estudar um pouco mais o Evangelho de Cristo, à luz da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos e obra Os Missionários da Luz, a casa oferece esse estudo gratuitamente todas as sextas, 19h45. Sintam-se convidados, aqueles que tiverem interesse. E aproveitando a mensagem do esquecimento, vou lembrar vocês de uma coisa: aqueles que compraram pastel é para pegar lá embaixo, tá? Não esqueçam disso. Porque afinal comprar e não levar é ruim, né? E o pastel realmente ele é muito gostoso, feito com muito amor para todos vocês. Meus queridos, eu vou convidar vocês a agradecer essa noite comigo, essa oportunidade maravilhosa que nos foi ofertada pelo plano maior, por Jesus e por seus mensageiros divinos. Jesus, companheiro querido, irmão maior,
Agradecemos, Jesus, pela bênção, pela oportunidade que aqui recebemos, Jesus, de reflexões. Reflexões essas possam encontrar em nossos corações, ainda tão endurecidos que são, campo que começa a ser fértil, que no momento oportuno possa dar frutos, Jesus. Ilumina-nos no caminho reto, Jesus, no caminho verdadeiro e equilibrado. Auxilia-nos a trabalhar as nossas tendências menos felizes, Jesus. E que possamos escutar mais o eu, mas o eu contigo, Jesus. O eu do amparo da fraternidade. Divino Mestre, rogamos por esse mundo que passa por tantas transformações, por tantas provas, Divino Jesus, rogamos que ilumine, que ampare, que console, Jesus, a todos esses irmãos que vivem as mais diversas provações, sejam físicas, sejam espirituais. Tende misericórdia, Jesus, nós te rogamos, e fica conosco, hoje, agora e por todo sempre, que assim seja.